A vereadora Vilma Terezinha, que não estava inscrita para falar, resolveu de última hora se pronunciar. E seu discurso surpreendeu todos. A vereadora desabafou. Essa história começou muito mal. Eu aprendi uma coisa na minha vida: tudo que a gente faz querendo para os outros, num momento qualquer ele vem por cima da gente. E no final do ano passado, de 2013, no início de 2014, começou os rumores nessa Casa de Leis de que nós estaríamos o ano com a prefeita caçada. Pois bem, eu falei, mas o que está acontecendo? Eu via rumores, falava uma coisa de gravação aqui, outra ali, não sabia bem de onde vinha. Bom, apareceu essa história em que o senhor foi citado como presidente desta casa, numa ação, e nós, vereadores da mesa, senhor Edson Batilani, professora Vilma, a senhora Lenita Pecentini e o senhor Toninho Machado, num determinado dia nós estávamos sentados numa mesa para fazer uma reunião na Comissão de Finanças e Orçamento, e apareceu o Batilani muito nervoso, dizendo que tinha levado os puxões de orelha na rua. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu quase apanhei na rua, depois a Lenita também confirmou isso, porque eu não tinha dado a pé ainda, mas ele tinha sido cobrado por causa da ação contra os meios de comunicação que o presidente da Câmara tinha feito. E eu fui tomada de surpresa, mas como assim? Tomou essa decisão? Tomei. Aí nós fomos conversar com o senhor Pedro Nestor, porque tinha feito isso. Ele disse, eu fiz porque eu acho que é um direito meu, eu fui ferido na minha honra como presidente desta casa, e eu não preciso ouvir vocês para fazer. Nós, mesa executiva, não precisávamos ser ouvidos, e não fomos ouvidos, nenhum de nós. O Pedrinho tomou essa decisão, junto com o judiciário desta casa, e disse que não precisava nos ouvir. Isso é verdade. Segundo ponto, o Pedrinho tem uma assinatura digital da vereadora Lenita, e ele foi lá e usou por favor, ele usou essa assinatura, ou pôs alguém para usar a assinatura para pagar. É como se eu tivesse junto com ele uma conta conjunta, ele não me pergunta, ele vai lá e faz o depósito para pagar algumas custas de cartório. E foi o servidor a mando do senhor. Então agora o senhor vai ter que escutar, porque o senhor me escutou. Não quero saber. O senhor fez tudo isso, senhor vereador, e eu me lembro muito bem que nesta Casa de Leis, nós votamos pela mesa executiva, ter o direito de mandar algumas correspondências como vereador. A primeira correspondência que eu fiz para alguns eleitores meus, para prestar conta para os meus eleitores, não era para os dele, nem para o Batilani, nem para o outro, porque eu vou prestar conta para os meus vereadores. Fiz uma carta que foi barrada aqui embaixo pela diretoria, pelo presidente, pelo jurídico, que eu não poderia mandar aquela carta, porque o meu assessor fez um convitinho e pôs uma foto minha. Ele disse que eu estava usando para promoção pessoal. Não usei nem uma vez, nem daquela, nem de outra vez, porque eu fui barrado de tão sério que era o assunto. Então eu fico pensando aqui, se não vale nada a consulta do Tribunal de Contas, porque essa semana mesmo, essa semana não, porque hoje é terça-feira, na semana passada, nós nos sentamos para analisar um caso de um servidor que está liberado aqui pela casa, e o Pedrinho disse assim, o senhor quer complicar minha vida? Como é que eu falei, nossa, mas é o servidor daqui que foi liberado para o senhor para ir para o sindicato e tal, como é que nós não vamos votar? Ele falou, professor, veio uma consulta do Tribunal de Contas, o jurídico está dizendo que não pode, como é que a senhora quer que eu faça? Quer dizer, na situação dele, não vale nada a consulta do Tribunal de Contas, não vale nada a consulta da Acampar, que é a Associação dos Vereadores, não vale nada a consulta do IBAN, que o próprio vereador Olivino disse que foi ele que fez. Então, gente, não vale nada, isso é pessoal, vale quando eu quero e vale quando eu não quero. Então eu não aceito esse tipo de coisa aqui na casa, tá? Porque não interessa, Pedrinho. Pedrinho, por favor, me respeite. E ele disse que não precisaria ouvir ninguém, e foi por aí tomando providências e decisões sozinho. Pedrinho fez isso, ele entrou, ele está se vitimizando, ele é um rapaz inteligente, ele é universitário, foi professor de curso superior, de bobo ele não tem nada. E servidores aqui na casa que chegavam pra gente e diziam sim que estava sendo forçado, mas que na hora de declarar não ia lá para a presença, na frente de um gravador fazer declaração contra si próprio. Mas chegaram para mim e disseram, professora, nós avisamos que ele estava errado, nós falamos que não podia ser desse jeito. Então eu não queria falar isso, senhor Pedrinho, mas eu sou obrigado, o senhor me provocou tanto, dizendo que aqui, daqui a
vagabundo